Gravação. 3, 2, 1, Nora. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros, procurando conhecer mais e mais o nosso Deus e saber o que a sua palavra nos diz para que possamos estar alinhados com a sua vontade, alinhados com a palavra de Deus, alinhados com o que o Senhor nos ensina. Nessa série de programas que fizemos sobre as bem-aventuranças, estamos buscando ver o que a palavra de Deus nos fala sobre pessoas felizes, sobre a felicidade. Bem-aventurado é feliz. Então, quem são estas pessoas? E o que o Senhor nos diz que pode nos fazer felizes? Vamos ver? No programa de hoje, conversaremos sobre uma bem-aventurança muito especial. Felizes os que morrem no Senhor. Oh, como assim? Felizes os que morrem no Senhor. Vamos ver o que o Senhor quer nos ensinar com isto? Vamos ver o significado de morrer no Senhor? Então deixe o seu coração aberto para o Espírito Santo. Deixe Deus falar com você. Deixe você ser ensinado pelo Espírito de Deus a ser uma pessoa feliz. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, a palavra de Deus nos traz então tanto ensino, tão maravilhoso, e o Senhor nos traz algo muito especial que talvez a gente não pense enquanto vive. Pensar na morte. Uai, temos de pensar na morte? Temos de pensar em morrer? Sim, nós sabemos que vivemos e vai ter um momento em que vai cessar. Nossos dias terminarão, nossos passos irão até aquele momento. Ninguém fica aqui um minuto a mais, nem um minuto a menos. Não, nós já temos uma carreira proposta, nós já temos um tempo determinado por Deus. A Escritura nos diz isto, que ninguém pode acrescentar um dia à sua vida. Por mais ansioso que esteja, por mais rico que seja, ninguém o pode. Então, o que devemos pensar a respeito da morte? Olha aqui, em Apocalipse 14, no versículo 13, nós lemos o seguinte: Então ouvi uma voz do céu dizendo: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. João, o apóstolo João, no capítulo 4 de Apocalipse, ele tem uma visão muito linda. Ele viu uma porta aberta nos céus. João estava na ilha de Patmos, é uma ilha grega. Eu tive o privilégio de estar ali naquela ilha, na ilha de Patmos, com o nosso grupo em uma caravana. Foi algo tão lindo. Eu pensava que a ilha fosse um lugar feio, que fosse um lugar desagradável, pois ali estavam exilados, ali estavam pessoas cumprindo penas, ali estavam prisioneiros políticos do Império Romano. E o apóstolo João, já velhinho, estava ali como um preso político cumprindo pena na ilha de Patmos. Hoje, essa ilha tem cerca de 1.500 pessoas morando ali, as casinhas brancas com as janelinhas e portas pintadas de azul. É linda, linda, linda a ilha. Estivemos lá na caverna onde João escreveu o Apocalipse. O Apocalipse, esse livro significa revelação. É a revelação de Jesus, nos mostra Jesus sendo glorificado nos céus e por toda a eternidade. Então, dentro da revelação de Deus para João, o Senhor disse para João, com aquela porta aberta no céu: sobe para aqui. Ou seja, deseje entrar nos céus. E João achou-se em espírito. Claro, com seu corpo não dava para entrar lá. Não dava para pular, arrumar uma escada. Como assim? Ele foi em espírito
e contemplou os céus, e contemplou o futuro, as coisas que hão de acontecer. E ele ouviu uma voz no céu dizendo: escreve, escreve. O capítulo 14 do Apocalipse, até o capítulo 14, já soaram as trombetas de juízo, as taças foram derramadas e tantas coisas estão acontecendo aqui na terra. Já houve a tribulação, a grande tribulação. E aqui o Senhor diz, esta voz diz: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. A morte não é o aniquilamento, a morte não é o fim, a morte não é o término, a morte é apenas a separação. A separação do corpo, esse corpo que é pó, esse corpo que é fraco, esse corpo que envelhece. Cada dia que a gente olha no espelho e fala: uau, quantas rugas, como eu tenho mudado, como meu rosto vai mudando, meu corpo, minha força, como tudo vai mudando. Porque esse corpo é frágil, ele é feito do pó da terra. Ele vai morrer, ele não aguenta muito tempo. Nós não estamos comendo da árvore da vida, literalmente, para sermos renovados nas células, para não haver a morte. Mas então, este corpo vai fenecer, este tabernáculo vai cair, como diz Pedro. É a separação do corpo, mas teremos um novo corpo através da ressurreição. Quem vai ressuscitar? Todos. Todas as pessoas do mundo haverão de ressuscitar. Todos os que já nasceram haverão de ressuscitar. Uns vão ressuscitar para a vida, para a alegria, para o gozo, para a salvação, e outros para a condenação. Mas assim como a morte veio para todos os homens através de Adão, através do pecado, através da falha, através de perderem a comunhão com Deus ali no Jardim do Éden, assim, o que é chamado segundo Adão, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, Deus se fez homem, se vestiu de carne humana, se encarnou, se tornou homem, habitou entre nós e deu a sua vida por nós. Mas não somente isso, ele disse: ninguém tira a minha vida, eu de mim mesmo a dou. A dou para tornar a reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Jesus é a primícia dos que dormem. Ele ressuscitou dentre os mortos, ressuscitou glorioso, ascendeu aos céus, assentou-se à direita da majestade de Deus. Jesus, o Filho de Deus, o Cristo. E o Senhor está dizendo aqui o que vai acontecer com a terra, o que vai acontecer com os homens, o que vai acontecer com as civilizações, o que vai acontecer com Israel, o que vai acontecer com o povo de Deus, com a igreja, está tudo aqui registrado no livro do Apocalipse, concordando com profecias do Antigo Testamento e com o que Jesus falou sobre o tempo do fim, sobre a consumação dos séculos. E quando ali muitos mártires, muitos cristãos, mas milhares, milhares, milhares de cristãos que serão mortos na tribulação, povo de Deus, aqui João ouve uma palavra: escreve. Escreve era dizendo, coloque lá no cartório, coloque referendado pelo meu nome, escreve: felizes os mortos que desde agora morrem no Senhor. Felizes, por quê? Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. O que nós fazemos, o que eu faço para o Senhor, o que você faz para o Senhor, é o que nós levaremos para os céus. Nós vamos deixar aqui tudo que é material. Vai ficar aqui tudo que é casa, carro, roupa, joias, dinheiro, emprego, empresa. Vai ficar tudo aqui.
o que vai subir conosco é o que nós fizemos para Deus. Por isso, é importante pensar na morte. É importante pensar neste encontro, porque a palavra de Deus nos diz que a morte dos santos é preciosa para Deus. Está escrito no Salmo 116, no versículo 15. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Preciosa. Por que preciosa? Porque nós estaremos para sempre com o Senhor. Nós o contemplaremos tal qual Ele é. Nós o veremos face a face. Nós mergulharemos numa dimensão que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou pelo coração do homem. O que Deus tem preparado para aqueles que o temem. É tão maravilhoso que o apóstolo Paulo, ele esteve em um momento que ele podia escolher continuar vivendo ou partir. E ele diz, partir é incomparavelmente melhor. Vamos ver como ele decidiu? Preste atenção, em Filipenses capítulo 1, dos versículos 21 ao 23, Paulo escreve isto, ele diz, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Paulo diz que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Meu pai partiu aos 45 anos. Teve tétano, um ferimento. Foi coisa muito rápida, dentro de uma semana que meu pai internou, ele partiu para o Senhor. Jovem, forte, papai era um homem muito especial, muito bonito, cantava, louvava, pregava, trabalhava, amava, servia ao Senhor. Mas ele, ali no hospital, teve um momento que ele teve uma parada cardíaca, uma parada respiratória. Os médicos fizeram a ressuscitação do meu pai com aparelhos e com tudo que eles podiam fazer para ressuscitá-lo. E meu pai foi voltando, mas meu pai, mesmo com o trismo muscular, mesmo com o queixo endurecido, não podendo movimentar tão bem por causa do tétano, ele disse, praticamente foram suas últimas palavras, ele disse, deixem-me ir, eu estou preparado, eu quero partir. Foi nesse momento que eu tive a minha experiência com Jesus, porque eu pensei, em fração de segundos, eu pensei, meu Deus, papai tem 7 filhos, papai tem 45 anos, o papai é jovem, nós precisamos dele. Como ele está dizendo, eu quero partir. É porque ele tinha uma certeza. E o que ele viu, o que ele sentiu naquele momento em que ele teve aquela parada cardíaca, nós vamos saber quando estivermos juntos lá. Porque ele disse, eu quero partir. O apóstolo Paulo, ele teve uma experiência semelhante. Paulo foi apedrejado, Paulo foi tido como morto. E quando apedrejavam uma pessoa, eles sabiam quando estava morta. E saíram, deixaram Paulo lá, os discípulos vieram e cercaram Paulo. E a Bíblia diz que ficaram em pé, o rodearam. Bem, se eles estivessem vendo o peito pulsando, a respiração, eles não iam ficar em pé ao redor de Paulo, eles o tomariam, o levariam, tragam água e vamos dar e vamos... Não, eles estavam olhando um corpo praticamente morto. E Paulo teve a experiência de ir aos céus, de ir à presença de Deus, de ouvir coisas inefáveis. E ele pôde escrever, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. A morte para o cristão é lucro, é lucro. O viver é Cristo, mas o morrer é lucro. É incomparavelmente melhor. Por quê?
chega de fadiga, chega do trabalho, chega das lutas. Nós aqui estamos suando sangue, jejuando pelo Brasil, orando, madrugando, fazendo vigílias e jejuns. Aí chega um momento quando a gente parte, acabou. Chega de tanta luta, chega de batalha, agora é desfrutar. E nós vemos a promessa de Deus. Às vezes a pessoa pergunta, como que é morrer? Como que é a vida depois da morte? Olha o que Jesus nos ensina em Lucas 23, de 39 a 43, a promessa de Jesus ao ladrão arrependido. Olha o que está escrito. Um dos malfeitores, crucificados, blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus trouxe essa palavra para aquele homem arrependido, ali pendurado na cruz, seus últimos momentos, seus últimos suspiros, sua agonia de morte. Hoje estarás comigo no paraíso. Quando nós morremos, imediatamente, os anjos do Senhor vêm nos levar à sua presença, o próprio Senhor para nos receber, a glória toda que veremos. Ou a pessoa que não tem Jesus, ela já entra numa agonia de dor e de condenação. Pensar na morte é muito importante. E o Senhor diz, bem-aventurados os que agora morrem no Senhor. Morrer no Senhor é morrer em paz, é morrer com a certeza da salvação, com a segurança. Alguém já disse que nós não conhecemos tanto as pessoas pela sua vida, porque tem muita gente que finge muito bem. São atores muito especiais, atores que demonstram alegria, estão sorrindo, mas aquele sorriso não é uma realidade na sua vida. O seu coração está sangrando, há depressão, há sofrimento, mas conhecemos as pessoas pela sua morte, pelo momento quando atravessa para o outro lado. Quem é? Ali na cruz, Jesus estava entre dois tipos, e apenas esses dois tipos de pessoas de toda a humanidade. Um malfeitor à sua esquerda, que se mantém com o coração duro. Um malfeitor à sua esquerda que continua zombando, debochando de Jesus, criticando Jesus, rejeitando Jesus e é condenado. O ladrão que não se arrepende. O malfeitor, todos nós somos pecadores, mas o outro é um pecador também, fez falhas também, junto com o outro fizeram coisas erradas, mas ele se arrependeu e disse, Jesus, lembra de mim? Eu não tenho como ser salvo, eu apelo para ti. E este foi salvo, hoje estarás comigo no paraíso. Então, o que o Senhor tem para nós, quando partimos, é imediato, assim como a condenação é imediata. O que o Senhor tem para nós, Ele disse, hoje estarás comigo nesse lugar dos mortos, porque ali é uma antessala do céu e uma antessala do inferno. Ainda não é o definitivo, ainda não é aquilo que Deus tem para nós ou para todos. Mas Jesus vai contar a história do mendigo que morre e vai para o céu e do rico que vai para o inferno. Jesus conta isso. Ali eles estão no reino dos mortos, mas ou em gozo ou já em sofrimento.
A palavra de Deus nos mostra e nós temos testemunhos de pessoas, de cristãos que passaram pela morte de uma maneira assim tão maravilhosa, porque preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Porque o Senhor diz: felizes os que morrem no Senhor. Parece que os mártires recebem uma força, recebem uma presença real de Deus ali naquele momento. Por exemplo, Estevão. Estevão teve uma visão quando ele foi apedrejado. Ser apedrejado é ser alvejado por pedras que quebram o crânio, pedras que são para matar. Olha o que a palavra de Deus nos diz sobre Estevão. Em Atos capítulo 7, 54 a 60. Ouvindo isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. A morte para o cristão é como dormir, é como descansar. Aqui diz que Estevão, quando ele estava apresentando a sua defesa, o rosto dele era como o rosto de um anjo. A pureza de Deus ali estava. Todos que olharam para ele o viram com o seu rosto como o rosto de um anjo e ficaram cheios de ódio e foram sobre ele, o empurraram e o levaram para fora da cidade e o apedrejaram. Por quê? Como eles viram o rosto dele como de um anjo quando ele disse: eu vejo os céus abertos e eu vejo o Filho do Homem em pé à direita do Pai. E eles com aquela raiva. Por quê? Era uma revelação do cristão. Só de sermos cristãos, o mundo já nos odeia e quer matar, e quer ficar livre, porque olha para nós, olha para o cristão e vê os seus próprios pecados, e vê a sua própria injustiça, sujeira. Não temos culpa de nada, mas somos um espelho. Eles olham para nós e acham que a gente os está condenando. Não estamos condenando. Eles estão apenas vendo o seu próprio pecado. Mas existe a mão estendida de Deus para salvar, para perdoar. Perdoou o ladrão da cruz e a qualquer um o Senhor pode perdoar. E então, Estevão, ao ser apedrejado, imagina a cena, todo ensanguentado, todo fraco, todo com a respiração tão difícil e já desmaiando. Estevão se ajoelha e ele diz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Ele libera o perdão para quem está lançando as pedras. E quem estava ali na morte de Estevão? Paulo, Saulo de Tarso, que depois se torna grande apóstolo Paulo. Paulo, ele vai nos falar da morte do cristão e da coroa da justiça. 2 Timóteo 4, de 6 a 8, Paulo, escrevendo suas últimas palavras para Timóteo, ele diz: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda.
Paulo diz para Timóteo: Timóteo, chegou o meu tempo, o tempo da minha partida já é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, fiz tudo o que Deus queria que eu fizesse, guardei a fé. Agora vou subir e a coroa da justiça está guardada para mim e para todos os que amam a vinda do Senhor. Amar a vinda do Senhor é amar o Senhor, amar estar com o Senhor. Você ama o Senhor? Como está a sua vida com Deus? Quer entregá-la agora ao Senhor? Não sei se você está doente, se está bem, não sei nada da sua vida, mas Deus sabe. Vamos entregar a Ele a sua vida agora? Feche seus olhos, curve sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, eu abro para Ti o meu coração. Eu creio que Tu és o Cristo, Filho de Deus, o Messias prometido, o Salvador do mundo. Eu Te peço, perdoa os meus pecados, lava-me com o Teu sangue, purifica-me, dá-me um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu me entrego a Ti para ser inteiramente Teu, hoje e eternamente. Recebe-me, lava-me, limpa-me, dá-me a Tua paz. Eu oro a Ti de todo o coração. Amém, amém e amém. É isso aí. Entregar a vida ao Senhor e ter paz. Paz e vida eterna. Que o Senhor te abençoe ricamente. Guarde com todo carinho, guarde no coração a palavra de Deus, leia a Bíblia, ore, busque a vontade de Deus cada dia. Se Deus quiser, no próximo programa aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus, alinhando os ponteiros da nossa vida com a vontade do Senhor. Deus te abençoe. Agora